analisando o remanescente. O que é remanescente? Remanescente é o que sobra, é o resto de qualquer coisa. E falando-se da igreja, quando uma igreja é chamada por Deus para fazer uma obra, para fazer um trabalho, e ela se responsabiliza por aquilo que Deus lhe entrega a fazer o seu trabalho, então é a igreja de Deus, escolhida por Deus, não escolhida por homens. Quando ela começa a declinar, vai ficando um remanescente ali. No dia que ela apostata completamente, então Deus usa o resto de fiel que fica ali para levar adiante a sua obra. Aí é escolhido por Deus aquele resto. Aquele resto é escolhido por Deus para dar continuidade às responsabilidades que foram deixadas pela Igreja Mãe. Isso quer dizer remanescente. A Bíblia fala de remanescente? Fala. Isaías capítulo 1 diz: se o Senhor dos Exércitos não nos deixara algum remanescente, já teríamos sido como Sodoma e Gomorra. Paulo também diz: o Senhor deixou um resto aqui, segundo a eleição da graça. O remanescente sempre existe em todos os tempos. Diz a serva do Senhor, Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, na página 11. Almas fiéis, desde o princípio, constituíram a Igreja de Cristo sobre a terra. Quer dizer, que quando uma igreja vai apostatando, vai abandonando os princípios, até chegar ao ponto de Deus rejeitá-la por completo, então sempre ali tem um remanescente. Foi o que Deus disse a Elias: eu reservei para mim 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. E este remanescente, quando a igreja apostata, é que faz parte do plano de Deus, e Deus agora os escolhe para dar continuidade ao seu trabalho. Uma igreja apostatada que já foi rejeitada, que dela já saiu o remanescente, não tem mais remanescente nela. A igreja católica não tem mais remanescente. As igrejas protestantes também não têm mais remanescente. Tem almas sinceras. Almas sinceras, existe lá. Em todas as denominações existem almas sinceras, que têm desejo de servir a Deus e serve a Deus ignorantemente, sem saber o que está fazendo, como faziam os atenienses, adorando deuses estranhos, que eles nem sabiam quem era aquele Deus. Portanto, o remanescente surge na hora que a igreja apostata. Sempre acontece um fato exato para que o remanescente seja escolhido por Deus. Qualquer grupo que surge de uma igreja caída e diz que é o remanescente, não é remanescente, é mentira, é grupo falso. Qualquer grupo que surge da igreja verdadeira, sem a igreja estar apostatada, sem a rejeição de Deus, é um grupo falso, mentiroso, rebelde, enganador. Não os creais. Vamos à história da igreja remanescente. A igreja adventista do sétimo dia foi escolhida por Deus, foi um povo escolhido. Eles não se escolheram a si, mas ele foi escolhido por Deus. Incondicional ou condicional? Sim, foram escolhidos para ser o povo de Deus enquanto cumprisse o seu dever que Deus lhes dera. Uma vez abandonando,
os princípios da verdade, o seu encargo que lhe fora dado não é mais a igreja escolhida por Deus. E assim foi. Com o passar do tempo, a igreja adventista foi se afastando do caminho que Deus mandara que ela andasse. Ela foi se desviando da verdade a cada dia. E Deus pediu uma reforma através da mensagem à Laodiceia. E esta reforma foi encaminhada por intermédio de Ellen G. White, a profetisa da igreja remanescente. Mas foi rejeitada pela maioria. O povo não quis saber de reforma. Foi obrigado a Ellen G. White a escrever o seguinte: que eles não aceitam e não fazem nem tentativa de reforma. Vão se tornando piores mais e mais. Testemunho Seleto, volume 3. E o remanescente estava lá dentro. As almas fiéis estavam lá, os que não dobravam o joelho a Baal. Disse Ellen White: graças a Deus, nem todos rejeitaram. Almas fiéis aceitaram alegremente a mensagem da justiça pela fé. Isto é, a mensagem à Laodiceia em 1888. E este remanescente continuou enquanto a igreja não apostatou completamente. Mas houve uma traição ao reino de Cristo. E quando se deu isto? Uma data específica. Uma profecia diz o seguinte: quando as provações chegarem mais perto de nós, haverá entre nós tanto separação como união. Por um lado, o remanescente se unia, e por outro lado, os apóstatas se separavam. Diz o texto: quando as provações se adensarem ao redor de nós, vê-se aí em nossas fileiras tanto separação como união. Alguns dos que agora, naquele tempo que ela escreveu esta mensagem, estão prontos naquela ocasião para pegar em arma de guerra, manifestarão futuramente que não estavam edificados sobre a sólida rocha. Cederão à tentação. E aqueles que tiveram grande luz e privilégios sairão de nós sobre um ou outro pretexto. Cumpriu-se a profecia do volume 3, Seleto Mundial 254. Como se fez prostituta a cidade fiel, a casa de meu pai tornou-se casa de venda. Então agora, nesta época em que surgisse uma guerra, a igreja apostataria e adulteraria com os governos da terra. Abandonaria a Deus e se uniria aos governos da terra, aos ímpios, para fazer a obra que eles designassem. E a obra de Deus foi deixada para trás. Então, nesta ocasião, um remanescente fiel seria escolhido para dar continuidade à obra de reforma, que foi começada em 1888, por almas fiéis que aceitaram o chamado à mensagem da Laodiceia. Diz um panfleto da Igreja Adventista: no começo da guerra, isto é uma declaração oficial, dividiu-se nossa igreja em 2 partidos. 98%, isto é, aqueles que apostataram, chegaram pelo estudo da Bíblia à convicção de que a consciência manda defender a pátria com armas também no sábado. Remanescente agora, 2%, porém não concordaram com esta decisão, sendo por fim excluídos. Assim a igreja se dividiu.
O remanescente foi escolhido por Deus, era 2%, para dar continuidade com a tríplice mensagem angélica. No livro Evangelismo, página 230, diz: Satanás idealizou um plano em que a mensagem do terceiro anjo será detida. Então ali foi paralisada durante aqueles momentos da guerra, mas Deus suscitou um remanescente que havia de levar a bandeira da terceira mensagem angélica. Lá diz assim: os que hão de levar a bandeira da terceira mensagem angélica, estes serão os reformadores. Quem é que eles chamam reformadores? É Deus. Os seus nomes estão escritos no céu como reformadores. Então, durante todo o período da guerra de 1914 a 18, os 2% foram torturados, mortos, mas sustentava a tríplice mensagem angélica em meio à terrível prova, enquanto os outros apostatavam. E ainda perseguia aqueles 2%. Ele diz em outra declaração: quem atrás elemento, diz a Igreja Adventista, nos negar o tratamento que merece, nos fará verdadeiramente um favor. E isto foi comprovado. Eles perseguiram os 2% e o remanescente. Aí, então, este é o remanescente verdadeiro, escolhido por Deus, justamente no tempo exato da profecia, na hora exata, no momento certo. Mas estes grupos que se escolhem a si mesmos são falsos, enganadores, mentirosos, falsos profetas que surgiriam, que disse Jesus, surgirão muitos falsos profetas. E Ellen White diz que surgirão muitas falsas reformas da verdade para o erro, não do erro para a verdade, mas da verdade para o erro. Um remanescente fiel é aquele que vem do erro para a verdade, para sustentar a verdade. E uma profecia se cumpriu nesse tempo de 1914 a 18, que diz o seguinte: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, 98%, que tem participado do seu espírito, chegará a ver as coisas quase sob a mesma luz. E torna-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Uma declaração neste mesmo ano de prova, 1914 a 18, pela imprensa pública diz o seguinte: entre os adventistas, no começo da guerra houve uma divisão. A maior parte queria que a doutrina ficasse sem vigor durante a guerra. A outra parte exigia a santificação do sábado também durante a guerra. E esta controvérsia causou a expulsão dos defensores da antiga fé. Quem eram os defensores da antiga fé? 2%. Este era o remanescente que agora era escolhido por Deus para dar continuidade à obra de reforma. Assim se conhece o verdadeiro remanescente escolhido por Deus. Este remanescente também não é infalível. Ele também tem as suas provações. Mas até agora, nesta data, 8 de abril de 2020, esses 2% ainda mantêm a verdade pura como denominação, tremulando na pessoa dos fiéis, dos 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, ainda permanece. Um texto diz: a igreja parece prestes a cair, mas não cairá, ao passo que os pecadores de Sião dela sairão. Esta é a profecia. Volume 2, Mensagem Escolhida, 380. E assim o remanescente fiel ainda permanece com o castiçal tribulando. O castiçal está aceso nas mãos dos ministros fiéis que mantêm os nossos princípios e as nossas doutrinas em dia. Muitos apostatarão da fé, isto nós sabemos.
Sairão de nós sob um outro pretexto. Eles vão sair. E justamente nesse tempo de prova que a igreja está enfrentando. A igreja, durante o tempo de prova, de 1914 a 18, ela não deixou de se reunir. Os ofícios sagrados não deixaram de funcionar. Os ministros fiéis, esses ministros permaneceram e esses ministros consagraram outros ao ministério e o ministério continuou. Diz a palavra de Deus: Deus tem na terra um ministério e uma igreja. Ele não está guiando ramificação transviada, sem ministério, sem organização, sem nada. Cuidado com os falsos movimentos que se elegem a si mesmo, que se escolhem a si mesmo e saem por o mundo afora dizendo: nós somos o remanescente. Sem Deus os ter escolhido, sem Deus os ter chamado, sem Deus os ter mandado. Correram antes de serem enviados, sem serem enviados. E o movimento de reforma ainda está na sua posição até hoje. Graças a Deus, os 2% ainda mantém tremulando o castiçal. Não foi apagado na mão dos ministros fiéis. Portanto, essa é a história do remanescente. Como se conhece um remanescente? Diz a serva do Senhor: Deus tem uma igreja em cada era. Ele nunca ficou sem sua igreja. Em cada era surgiu um remanescente para representar a sua igreja. Esses são os escolhidos de Deus para aquela época. E os 2% foram escolhidos por Deus para esta época, para este tempo. E agora ela é ainda uma igreja militante. E quando será expulso, ou será sair, ou esses infiéis que estão na igreja militante vão deixá-la? Quando a reforma completa. Diz a serva do Senhor: precisamos de uma reforma completa, que a reforma ainda não está completa. Nós estamos em movimento de reforma profetizado, mas ela vai completar. Precisamos de uma reforma completa em todas as nossas fileiras. E quando esta reforma começar, vai banir o espírito de discórdia e luta que está em nosso meio. Esses discordantes que existem em nosso meio, que não concordam com a nossa fé, com a fé do movimento de reforma, não concordam com as doutrinas, com os ensinamentos de Cristo, estes serão banidos quando a reforma começar. E quando começará esta reforma? No torvelinho. Quando o torvelinho da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Deve dar-se-ão esforços abnegados para salvar os perdidos, e as ovelhas que andavam desgarradas do aprisco voltarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Ninguém dirá mais: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefa, mas todos dirão: eu adiro a Cristo, regozijo-me nele como meu Salvador pessoal. Então a mensagem do terceiro anjo crescerá para o alto clamor e toda a terra será iluminada com a sua glória. Aí está a reforma completa, aí está a igreja triunfante. Triunfará na pessoa dos remanescentes escolhidos por Deus, que permanecerem fiéis nas verdadeiras doutrinas ensinadas por Jesus Cristo. Mas os discordantes, aqueles que sempre vêm discordando dos princípios fundamentais da igreja, esses serão lançados fora no torvelinho. E a igreja continuará na pessoa dos remanescentes fiéis. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender esta verdade. E não demos cuidado, meus irmãos, para não dar ouvido a esses grupos rebeldes que se elegem a si mesmos, que se escolhem a si mesmos e saem dizendo: nós somos o remanescente. Nunca Deus falou que eles eram o remanescente fiel. Nunca foram escolhidos por Deus. Se escolheram a si mesmos, se elegeram a si mesmos e assim saem. Deus tem na terra uma igreja e tem um ministério. Muitos dizem:
em 1914 não teve ministros que foram incluídos nos 2%. Teve sim. Teve 3 ministros. Vou citar os nomes dele. O irmão Urai, da Rússia. Este foi ministro e consagrou outros para o ministério naquela ocasião. Esse foi sacrificado, esse foi morto nos campos de concentração. Um outro irmão, chamado Konrad Han, na Estônia, ele permaneceu de 14 a 19 na igreja, consagrou muitos outros ministros para o ministério. Então, esse também faleceu em 1919. Kramer, na Checoslováquia e Bulgária. Este também foi um ministro reformista que consagrou muitos outros ao ministério, formando assim o ministério reformista dos 2%. Não há engano, até aqui não há engano nisto. Por isto, os grupos que se levantam, se elegem a si mesmos, se escolhem a si mesmos e saem dizendo somos o remanescente, são mentirosos, enganadores. Não os creais, diz a serva do Senhor, não os creais. A Bíblia fala, nem os recebais em casa, porque a sua mensagem não é verdadeira. E nem os saudeis com ósculo santo também, porque quem saúda tem parte com a sua obra. Que Deus nos abençoe, para que não sejamos enganados nesse tempo de provação e de sacudidura. Amém.